Os planos de Deus para a nossa vida. Você já refletiu? Será que Deus tem um plano na tua vida? O que você acha? Será que Deus tem um plano na tua existência? Ou você está solto assim, não sabe, eu estou aqui, se der, deu, se não der, não deu. Não, Deus tem um plano na tua vida. E essa é uma afirmativa. Deus tem um plano na tua existência. E nós precisamos entender e procurar conhecer o plano de Deus, para que a nossa vida seja segundo a vontade dEle, para que tenhamos uma vida feliz sobre a face da terra, uma vida completa. E que servir ao Senhor não seja um fardo, não seja um peso, mas que seja um prazer, uma alegria, que o teu coração possa bater forte. Oh glórias, hoje é dia de estarmos na casa de Deus, hoje é dia de ler a palavra, hoje é dia de meditar, hoje é dia de louvar. Nós precisamos ter prazer no Senhor, e isso só é possível quando nós entendemos a mensagem de Cristo Jesus para a nossa vida. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 16, versículo 3. Vamos ouvir o que diz a palavra com relação aos planos de Deus para a nossa alma. Oh, glórias! Diz a palavra: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Amém? É simples a palavra? É clara, não é, irmãos? Glórias a Deus por isso. Apenas precisamos entregar as nossas obras ao Senhor, as nossas ações, as nossas atitudes, e aquilo que Ele tem planejado para nós, adivinha a existência. Aquilo que você tem planejado, adivinha a existência na nossa vida. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover de uma forma grandiosa na nossa vida, que Tu venhas abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, Senhor, para que essa palavra fique gravada, Senhor, para que nós possamos sair daqui felizes, porque não estamos soltos sobre a face da terra, mas Tu tens um objetivo na nossa existência. Oh meu Deus, fala conosco, este é meu clamor em nome de Jesus, amém, aleluias. Irmãos, nós somos pessoas que fazemos muitos planos. Eu creio que todos vocês que estão aqui presentes têm um plano para amanhã. Por exemplo, qual o teu plano? Alguns levantar cedo, partir para o trabalho. Outros levantar um pouco mais tarde. Outros isso ou aquilo. Certamente a nossa vida é cheia de planos. Ela é cheia de projetos. Projeto para amanhã, projeto para o decorrer da semana, projeto para o próximo mês, projetos para o próximo ano e vai por aí. Nós temos projetos, muitos projetos, mas a palavra fala de uma forma muito clara, irmãos, que nós precisamos entregar as nossas obras, entregar a nossa vida, entregar ao Senhor tudo quanto nós temos, porque Ele move, Ele virá, Ele agirá, Ele fará coisas extraordinárias na nossa existência. Vale ressaltar, irmãos, para que Deus faça que os nossos projetos venham à existência, necessário é que antes tu tenhas uma vida de comunhão com o Mestre, porque quando nós temos uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso, os nossos projetos estarão em conformidade com a vontade de Deus. E eis aí o porquê que Deus abençoa e eles vêm à existência. Portanto, amados, nada de lançarmos mãos ou fazermos de qualquer jeito aquilo que dá na telha, mas sim procurar fazer aquilo que Deus quer, nos colocarmos na dispensação, no mover do Espírito Santo de Deus, e Ele há de agir poderosamente na nossa existência. Nós precisamos entender ainda, irmãos, que a nossa mente muitas vezes é tomada pela fortaleza. Uma fortaleza que te faz errar o caminho. Uma fortaleza que te faz desviar-se do Todo-Poderoso. São os pensamentos que não procedem de Deus. Portanto, controle os teus pensamentos. Controle a tua vida. Deixe-se mover pelo Senhor e assim o Eterno fará grandes coisas no teu viver. Experimente Deus, vale a pena. Experimente o Senhor, porque é uma experiência única, é uma experiência maravilhosa, é uma experiência extraordinária. Amém, amados? Os planos de Deus. Qual o plano de Deus para a tua vida? Você já parou, perguntou a si mesmo, qual o plano de Deus na minha vida? Às vezes nós não paramos, não fazemos esse tipo de pergunta, porque nós temos planos. Nós temos nossos planos pessoais e nós não queremos saber
Quais? Os planos de Deus para a nossa existência. No entanto, o servo de Deus não vive por si, mas ele é movido pelo Espírito Santo de Deus. As suas atitudes são todas para honrar, para glorificar, para bendizer o nosso amado Senhor. E a partir do momento que nós entendemos isso, vamos viver uma vida de submissão. Oh, glórias! Sermos submissos a alguém. Você precisa ser submisso a Deus de uma forma integral. A submissão a Deus abre portas sobre a nossa vida. A submissão a Deus, meus amados, faz com que o Espírito de Deus trabalhe o nosso coração, trabalhe o nosso entendimento, que Ele faça que venha à existência aquilo que o Eterno quer para cada um de nós. E a palavra diz em Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Eu quero que vocês ouçam com atenção essa palavra, não precisa levantar-se, mas eu quero que vocês ouçam com atenção essa palavra. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6 diz: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Oh, glórias! Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Mas eu quero que vocês prestem atenção nisto, para sermos santos e irrepreensíveis. É necessário que haja submissão à vontade de Deus. Ainda, João capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram. Olha só, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Queridos, quando nós meditamos um pouco mais nesses textos bíblicos, veremos com certa facilidade que é preciso que haja submissão à vontade de Deus. Tu precisas matar a tua vontade pessoal. Você precisa apagar o teu querer, o teu eu. Você precisa submeter-se a Deus em todas as áreas da tua vida para que a vontade do Senhor venha à existência. Muitas vezes a vida da gente não dá muito certo, não é? Tenha sido assim com você? Não consegue ser a libertação, não consegue ser vitória, não consegue se sair das situações difíceis, não consegue êxito naquilo que tem a fazer. Mas por que isto acontece, amados? Porque nós queremos agir segundo o nosso próprio entendimento e deixamos Deus de lado. Deixamos o Senhor em segundo plano. E isso acontece dentro da igreja, acontece no trabalho, acontece no seio familiar, acontece aqui dentro. Olha, dentro do coração, se você não deixar-se dominar pelo Espírito Santo de Deus, o teu coração vai querer dominar a tua vida e certamente os resultados não serão bons. Necessário é que haja uma submissão completa ao Todo-Poderoso, completa ao Senhor. Entendendo que nós somos escolhidos. Olha que bênção. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós fomos escolhidos. E se o Senhor te escolheu, se o Senhor te chamou, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito na tua existência. Mas pastor, qual o propósito? Eu não sei o que estou fazendo. O que é, Senhor? O que? Tem que submeter-se ao Senhor. Buscar de Deus a direção para a tua vida. Falar com o Senhor, conversar com Deus. Eis aí o mandamento. É preciso conversar com o Senhor para que a fortaleza que age na tua mente, para que os pensamentos que te afastam de Deus, para que os pensamentos ruins sejam arrancados e sejam plantados na tua existência, o mover do Espírito Santo do Senhor. Amém, igreja? Amém. Submissão a Deus, eis a palavra-chave. Submissão ao Senhor. E quando nós somos submissos ao Todo-Poderoso, significa que há santidade no coração. Oh, glórias! Sem santidade é impossível ver a Deus. Não é verdade? Sem santidade é impossível ver ao Senhor, vivenciar Deus, ter comunhão com Ele, andar com Ele, ouvir Deus. Se você não tiver santidade na tua vida, como é que você pode entrar no Santo dos Santos?
É impossível. Necessário é que haja santidade, porque a santificação descortina a vontade de Deus para a tua vida. Simples assim. É dessa forma, irmãos, a palavra é simples. Ele diz que se não houver santidade, não há comunhão com Ele. Se não houver santidade, você não vai poder ouvi-lo. Se não houver santidade, é porque você não é submisso. E se você não é submisso, é porque não aceitou a escolha de Deus, o mover do Senhor, a ação de Deus na tua existência. Amém? Quais os planos do Senhor para a tua vida? Quais os planos de Deus para a tua vida? Deus tem planos para você. Não sabe ainda? Tens que ouvir o Senhor, tens que ouvir o Todo-Poderoso. Mas, amados, nesse passeio pela palavra de Deus, eu quero ainda que vocês ouçam João capítulo 10, versículo 27. João 10, versículo 27. Diz a palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem ouve a voz? As ovelhas, não os lobos, os cabritos, as vacas, os bodes, as galinhas, os galos, as ovelhas. As ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Quem fala isto? Jesus. Eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Oh, glórias! Aleluias! É preciso ouvir a voz de Deus. É preciso ouvir a voz de Deus. Mas não apenas ouvir, obedecer. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Nós temos que obedecer a voz de Deus, as determinações do Senhor para a nossa existência. Nós somos um tanto difíceis em relação a isso. Muitas vezes nós podemos falar: mas eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Eu não consigo ouvir. Aqui na Igreja Missão Vivos não tem um profeta para que fale: eis que eu falo, oh meu filho, eis que eu falo. Não tem um profeta para falar assim. Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, e o Espírito Santo de Deus falará tudo que você precisa ouvir. É preciso ler a palavra de Deus. É preciso ouvir a palavra do Eterno. Nós falamos que é necessário submissão. A submissão leva-nos à obediência, a viver a vontade do Todo-Poderoso. Mas se não há submissão, é porque nós não queremos ouvir a palavra de Deus, que chama-nos a atenção para que submeta-nos à vontade do Senhor. Não é simples? E se nós nos submetermos à vontade do Eterno, nós vamos erradicar do nosso coração toda sorte de pecados, todos os maus pensamentos, tudo aquilo que nos inclina para o mal, que nos afasta da presença do Senhor. E vamos viver na luz. As trevas, jamais, mas sim no caminho de luz, que é a presença do amado Jesus. Amém? Queridos, o que somos nós? Ovelhas. O Senhor te chama de ovelhas. Oh, glórias! O Senhor te chama de ovelhas. E Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Queridos, quando nós somos de fato ovelhas do Senhor, tu precisa ser ovelha do Senhor. Porque a ovelha ouve e conhece a voz do seu pastor. E o nosso pastor, Jesus Cristo. Nós precisamos entender aquilo que Cristo fala. Ouvir aquilo que o Senhor fala. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus encontre lugar no nosso coração. Nós precisamos, amados, nos deixar guiar, mover, proteger, guardar, alimentar-nos, guiar-nos pelo bom pastor, por aquele que cuida de nós. Este é o nosso amado Jesus. Ouça a voz do Senhor. Obedeça à voz de Deus, porque Ele tem planos para a tua vida. Quando Jesus faz alusão ao pastor de ovelhas, Ele estava usando uma figura muito comum lá em Israel. Lá em Israel era comum um grupo de ovelhas e o seu pastor. E o pastor guiava aquelas ovelhas pelas pastagens, procurando água, procurando comida, guardando-as de todo ataque do mal, de todo ataque de animais ferozes, de ladrões, e vai por aí. E é isso que Deus faz conosco.
É assim que o Senhor faz conosco. Ele nos protege da ação das trevas, da ação do inimigo de nossas almas. Mas, para que isso venha à existência, eu preciso ter um coração cheio de desejo de ouvir a voz do amado. Eu preciso desejar ouvir a voz do Senhor. Queridos, muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós não queremos ouvir. Nós não temos prazer, alegria em ouvir a voz do Senhor. É muito comum, por exemplo, deixe-me citar este exemplo que eu acho que é pertinente. É muito comum, dentro dos nossos lares, nós estarmos com um rádio ligado, uma televisão ligada, a internet, alguma coisa assim. Porém, passa-se o dia e você não ouve nada, não vê nada que é de Cristo Jesus. Ocupa o teu dia com coisas que não são do Senhor. Mas por que, irmãos? Se há tanta facilidade, se as coisas estão tão fáceis, se nós temos acesso, por que nós não ouvimos aquilo que é de Deus? Porque o nosso coração não arde pelo bom pastor, pela voz do bom pastor. Porque o nosso coração muitas vezes deixa-se dominar pelas fortalezas, as fortalezas que nos querem afastar do Todo-Poderoso. E nós precisamos quebrar as fortalezas em nome de Cristo Jesus. Irmãos, nós temos que ansiar pelas águas tal qual as corças anseiam. Lembram-se do texto? As corças anseiam pelas águas. Nós temos que ansiar pela palavra de Deus, por aquilo que é do Todo-Poderoso, tal qual as corças anseiam pelas águas. E a partir do momento que nós fazemos assim, certamente vamos ouvir a voz. E esse ouvir a voz leva-nos à obediência. E esta obediência faz-nos entender o plano de Deus para a nossa vida. O plano do Senhor para a nossa existência. Oh, glórias! Amém, amados? Irmãos, nós precisamos ter prazer nos cuidados de Jesus Cristo. Se nós entendêssemos a profundidade, a largura, a altura, a extensão, a dimensão do amor de Cristo Jesus, nada nos deteria sobre a face da terra. Nada nos deteria. Haja vista que é impossível para nós entendermos a grandiosidade do amor do Senhor. Mas não procure compreender. Exercite a vontade do Senhor na tua vida. Faça assim, porque certamente acertarás com Cristo Jesus, verás a glória do Todo-Poderoso. Amém? Qual o plano de Deus para a tua vida? Qual o plano de Deus para a tua existência? Mas pastor, refere-se a quê? Um plano ministerial, quem sabe? Será que Deus vai me chamar para ser pastor, cantor, presbítero, diácono, enfim? Será que é isto, pastor? Ou na minha vida profissional? Será que o Senhor vai me dar prosperidade na minha vida profissional, na minha vida conjugal, na minha vida familiar? Será que eu serei uma pessoa próspera? Será que é este o plano de Deus? Se você tem comunhão com o Senhor, vida de submissão, se tu ouves a voz do Criador, estes questionamentos não hão de surgir, porque terás certeza do plano do Senhor para a tua vida. E eu tenho convicção plena que nesse momento, irmãos, o Senhor está falando para você: olha, o plano que eu tenho para ti é este. Esse é meu plano para a tua vida. Mas por que nós não fazemos? Porque não somos submissos à ordem, à vontade do Senhor. É preciso submissão para que a glória do Senhor se manifeste de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa na nossa existência. Irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus e vamos dar uma passeada nas Sagradas Escrituras, nós vamos descobrir que todos aqueles que ali estão narrados foram objetos do plano de Deus. Que bênção, não é? Quando você olha, por exemplo, deixe-me citar, Davi. Deus tinha um plano na vida dele.
Passou pelas dificuldades, caiu, levantou, ficou de pé. Foi um homem segundo o coração de Deus. Deixou o plano de Deus manifestar-se na sua vida. Quando nós olhamos para João, olha João, usado poderosamente pelo Todo-Poderoso, viu a glória do Senhor. Deus tinha um plano na vida do João, do Paulo, do Mateus, do Lucas, lá no Éden, do Adão e da Eva. Mas à frente você encontra o plano de Deus na vida de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Olha o plano de Deus na vida de José. Ou seja, às vezes o caminho é difícil. O plano de Deus na vida de Jó. Ou você acha que Jó estava de bobeira e tudo acontecia, deixa rolar. Não, Deus tinha um plano na vida de Jó. Passou pelas dificuldades, pelos problemas, passaram. Não só Jó, todos passaram pelas dificuldades, pelos problemas. Foram provados à exaustão. Daniel, lá na cova. Que difícil, não é? Jovem. Não era velho. Era jovem. Jovem irresponsável, jovem, não quer nada com nada. Daniel era jovem. Jovem que sabia que Deus tinha um plano na sua vida. A Bíblia está cheia de homens que foram objetos do plano de Deus. E eu me atrevo a falar, este lugar está cheio de pessoas que são objetos do plano de Deus. Sintonize-se no Senhor. Oh, glórias! Sintonize-se no Senhor. Abra os teus ouvidos, teus olhos. Abra os olhos da tua alma. Abra os ouvidos da tua alma. Ouça a voz do Senhor. Ouça o plano de Deus. Deixe-se guiar. Deixe-se guiar. Está difícil agora. Amém. Vai ficar fácil. O Senhor é poderoso. O Senhor move. O Senhor age. O Senhor é grandioso. O Senhor é magnífico. Oh, glórias. Deixe o Senhor trabalhar a tua vida. E viva o plano de Deus. Viva o plano de Deus. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. Outro homem que foi objeto do plano de Deus. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim. A palavra do Senhor veio a mim. Assim afirmou Jeremias. A palavra do Senhor vai a você. Ela veio a mim. Isso nós podemos afirmar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno. Oh, glórias! Veja a grandiosidade. Veja a mão de Deus. Veja o poder do Eterno. Ele diz para Jeremias: antes de formá-lo no ventre materno, ou seja, antes da existência mesmo do feto, antes da existência do embrião, antes da existência da concepção, antes que ele não existisse. Antes que ele não existisse. O Senhor fala para ele: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Esse é Deus, amados. O Deus que conhecia alguém que não existia. Magnífico, não é? Extraordinário. O Deus que conhecia alguém que não existia, que viria a existir posteriormente, sei lá quanto tempo, 1 século, 1000 anos, sei lá. Mas Deus já sabia quem era Jeremias. E ele continua dizendo: e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Falar o que, igreja? Isso aqui, caso particular de Jeremias. Caso único.
Não se repete, fechou a porta, ponto final. Foi só Jeremias, só ele foi agraciado dessa forma. Não, Deus te conhecia antes da tua inexistência. Deus te conhecia quando você ainda não existia. Isso é grande, amados. E se você parar e refletir, você vai descobrir que a manifestação do amor de Deus para contigo é tão grande, é tão maravilhosa, é tão magnífica, que tudo quanto você faz é nada, é pouco. É por isso que nós temos que morrer para nós mesmos, para que o Senhor sobressaia sobre a nossa vida, sobre a nossa vida. Amém? Esse texto chama-nos a atenção para o plano de Deus sobre a vida de Jeremias. Ah, mas comigo isso não acontece. Quem falou isto para você? Por que, vivente, ouves a voz do diabo? Por que ouves a voz de Satanás? Ele diz para você, isso não é para você. Você é simplesmente uma pessoa que mora numa cidadezinha pequena, perdida no norte capixaba, que está em alto risco na pandemia. Olha que você é nada. Você é nada, acorda, você é nada. É assim que o diabo faz. É desse jeito que o diabo faz. É desse jeito que o diabo fala para você. Ah, você não é nada. Você não é pastor. Você não está naquela escala progressiva que inventaram nas igrejas, que é necessário ser obreiro, depois diácono, depois presbítero, chega ao pastorado, e agora na onda do apostolado, depois bispado, ou vice-versa, sei lá, chegar no, sei lá, vai por aí. Hoje, cada dia tem algo, daqui a um dia vão ser, sei lá, segundo vice-deus, coisa assim. É o diabo que coloca essas coisas na cabeça da pessoa. Olha, você precisa passar pelos degraus para chegar a algum lugar. Quem falou isso para você não foi Deus. Deus fala o que ele falou para Jeremias, ele repete para você. E ele diz, antes de formá-lo no ventre materno. Você, antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia. Oh, glórias! Eu já te conhecia. Eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. O que é que você está esperando? Deixa o plano de Deus manifestar na tua vida, deixa. Mas como é que você faz isso? Submissão. Ouça a voz do Senhor. Obedeça. Seja santo. É o suficiente para Deus fazer o restante da tua vida. Oh, glórias! É a soberania de Deus que não tem limites. É a soberania de Deus que não tem limites. A soberania de Deus não tem limites. Ele levanta você, te levanta também. Coloca você de pé. Quem somos nós? Não somos nada. São os nada que Deus quer trabalhar o coração. Entenda que você realmente não é nada. Mas não deixe o diabo plantar mais uma fortaleza na tua mente. Você não é nada, não tem mais jeito, acabou. Eu não sou nada, mas é Deus que me coloca de pé, é Deus que age, é Deus que me chama, é Deus que me comissiona, é Deus que trabalha o meu coração, é Deus que me enche, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra, é o Espírito Santo de Deus que acontece, que faz acontecer. E o que cabe a mim é apenas fazer aquilo que Deus quer, e verás a glória do Todo-Poderoso, aleluias. Dê lugar ao agir de Deus na tua vida, dê lugar ao agir de Deus. Dê lugar ao agir de Deus. Irmãos, estou chegando ao final desta palavra, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe.
Você tem tentado negociar com Deus? Não negocie, não vai dar certo. Deus não precisa de você para nada. Ele tem planos na tua vida, mas Ele não precisa de você. Tu precisas tomar posse do plano de Deus, sem negociar. Ou seja, quando nós queremos uma bênção de Deus, corremos atrás dele. Atropelamos tudo. Somos homens de jejuns, de oração e leitura da palavra. Subimos o monte, até de joelhos se for necessário. Recebemos a bênção de Deus. Fechamos a porta do coração para Deus. Não faça assim. Não faça. Com Deus, o soberano, aquele que nos conhecia antes mesmo da nossa existência, Ele pode tocar na tua vida de forma terrível. Terrível. Amém? Mas deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se tocar pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se envolver pelo Espírito, porque Deus tem planos para você, Deus tem sonhos para a tua vida, tem objetivos para a tua existência. Deus não quer que você seja apenas mais um sobre a face da terra. E eu gosto muito de falar, e eu acho muito bonita essa expressão: deixe marcas sobre a face da terra. Deixe marcas. Dia desses eu estava no cemitério. E eu estava observando ali, irmãos, as marcas. Muitos deixaram marcas apenas sobre a sepultura. Fulano de tal, nasceu tal dia, faleceu tal dia, ponto final. E caiu no esquecimento. Deixe marcas. Permita que gerações lembrem-se de você. E isso acontece quando os planos de Deus vêm à existência na tua vida. Faça a diferença. Faça a diferença. Oh, glórias! Amém? Nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor, ouvir aquilo que Ele tem e viver o projeto de Deus. E mesmo quando o teu corpo estiver na sepultura, lá no cemitério, as tuas obras hão de continuar falando. Oh, glórias, aleluias. Mas como é que isso acontece, pastor? Se você prega para alguém, esse alguém aceita Jesus, o princípio foi a tua pregação. E aquele que prega para segundos, terceiros, quarto, quinto, sextos, se vai por aí, são as tuas marcas. São as tuas marcas. Tenha prazer em servir ao Criador, em fazer a vontade do Senhor. Teu coração está ardendo com essa palavra? Fala para o Senhor nessa noite. Ore comigo. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero colocar a minha vida diante do teu altar, Senhor. Eu quero, Pai, que a tua palavra seja como uma fogueira no meu coração. Oh, meu Deus, que aqueça a minha existência. Oh, Senhor, que eu sinta, Pai, que eu sinta o teu toque, que eu sinta prazer, alegria, que eu sinta satisfação, porque eu quero fazer parte dos teus planos, eu quero ser teu plano, Senhor. Oh, meu Deus, fala comigo, Senhor. Desperta-me, Senhor. Oh, meu Deus, fala, desperta-me para que eu veja, para que eu ouça, para que eu te ouça, Senhor, para que eu seja usado por ti. Oh, meu Deus, fala comigo, Senhor. E quero também, Pai, clamar que tu fales com cada um desses que aqui estão presentes. Fala com esses, meu Deus, para que ouçam a tua voz. Fala com esses que hão de ouvir essa palavra posteriormente na internet. Que sejam eles também alcançados por essa palavra. Para que haja, oh Deus, o teu mover. Oh Senhor, que haja o teu aquecer. Que sintam, Pai, a tua presença, Pai. Oh, meu Deus, trabalha nossos corações, trabalha a nossa vida, Senhor. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Você orou comigo, amado? Coloque-se à disposição do Senhor, porque é preciso orar, mas é preciso
fazer. Amém? Fale com Deus, mas que tenhas atitudes na tua vida e verás a glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Mensagem 988.